Oi, 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 galerinha linda, tudo bem com vocês? E aí, bora para mais uma correção? Vamos lá, espero que vocês tenham feito. Pega aí o material de vocês e vamos lá, tá? Nós vamos começar aqui falando sobre o processo, de fotossíntese. Então, vocês já estudaram, já viram atividades. Então, vamos relembrar o seguinte, ó. As plantas produzem seu próprio alimento, por isso nós falamos, que as plantas, elas são os produtores na cadeia alimentar, tá? Então, as plantas, Deixa eu pôr aqui, Plantas, elas são o quê? Os produtores. Por quê? Porque elas produzem que coisa reta, o próprio alimento, tá? E é principalmente nas folhas que isso ocorre, tá? Por meio do quê? De uma transformação. Essa transformação, o que é isso, gente? Então, a planta, o que ela faz? Elas puxam o gás carbônico, que é aquele ar que já está poluído, que está sujo. Elas puxam, aí juntamente com a água que elas absorvem pela raiz e com a luz recebida do sol, elas então produzem aí o próprio alimento, que é chamado aí, esse processo que ela faz é chamado de fotossíntese. E depois que ela faz isso, olha o que ela faz, além de ser o alimento, dela, a fotossíntese, ela produz o gás oxigênio. E o que é isso, gente? Então é assim, ó, entrou gás carbônico, aquele gás que está com sujeira, está contaminado, está poluído. Ela faz aqui dentro dela o processo da fotossíntese, puxando a água, a luz solar. E aí ela libera o gás oxigênio, que é um gás mais limpo, Então ela vai limpando aí esse gás para que a gente possa respirar o menos possível de sujeiras e poluentes. Por isso que fala que a gente sempre, a gente tem que cuidar muito, muito aí das nossas plantas, da natureza. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Aí depois, tudo que vocês já viram, que vocês estudaram com a professora, com o professor, aí vocês fizeram atividades em livro, em caderno, aqui tem uma cruzadinha. Então vamos lá, ó. Durante a fotossíntese, a planta libera um gás que renova, ela libera, ela põe para fora esse gás e ele chama oxigênio, certo? Esse é o gás que a planta libera. Processo de fabricação do alimento pelas plantas. Bom, gente, esse processo, ele recebe esse nome lindo aqui, ó, fotossíntese, que agora vocês gravaram e não vão mais esquecer. Substância que dá cor verde aos vegetais. Nós já conversamos aí em sala, sobre a clorofila. Então, muito importante aí a questão, da luz solar. Olha só, o 4. Gás que as folhas absorvem. Ó, um ela libera, o outro ela absorve para realizar a fotossíntese. Nós já vimos que é o gás carbônico, pessoal? Aquele gás carbônico, que não tá aí limpinho, pessoal? E as plantas ajudam muito a gente com isso. As plantas necessitam dela para realizar a fotossíntese, começando, só pode ser aqui a luz, que seria, a luz da lâmpada? Não, pessoal, essa luz aqui, a gente tá sempre falando da luz solar, combinado? Ótimo, ótimo, vamos lá. Aí, nós estamos fazendo correção dos dias 8 dos dias 9 e dia 10 de setembro, então aí nós continuamos a parte de história, onde a gente tem visto toda aquela parte, da chegada dos portugueses aqui no nosso país tão querido. Então vamos lá, ó. O descobrimento do Brasil é como conhecemos a chegada dos portugueses ao Brasil. Em que dia, galera? 22 de abril do ano de 1500. A chegada dos portugueses aqui se deu pela expedição de Pedro Álvares Cabral, ele era o capitão aí, tá? Português que encabeçava a travessia, cujo destino final era a Índia. Eles estavam querendo ir para as Índias, Por quê? Porque eles pegavam temperos, porcelanato, produtos, comércio aí.
Os historiadores ainda discutem atualmente se houve intencionalidade na chegada dos portugueses aqui. Muitos historiadores acham que não foi por acaso que os portugueses aqui chegaram. Mas, né? Então, vamos lá. A chegada dos portugueses ao Brasil foi parte do processo das grandes navegações e deu início à presença contínua dos portugueses no território brasileiro. A partir desse acontecimento, iniciou-se a colonização do Brasil, embora os portugueses só tenham tomado medidas efetivas de colonização a partir da década de 1530, tá? Vamos lá. Então, aqui tem até a historinha que veio para vocês, ó. Os portugueses, né, saíram de Lisboa no dia 9 de março de 1500, ó, 9 de março. Aí, o Monte Pascoal foi o primeiro local avistado pelos portugueses. Pedro Álvares Cabral era o líder de uma expedição com 13 embarcações e ao todo 1.500 homens divididos aí, né, nessas embarcações, né? Chegaram em 22 de abril de 1500. O primeiro nome do Brasil, como consta na carta de Pero Vaz de Caminha, foi Ilha de Vera Cruz. Vejam bem, gente, eles saíram no dia 9, né, de março de 1500. Chegaram, né, em 22 de abril de 1500, um total aí, ó, de 44 dias de viagem, hein? Então vamos lá, sobre a chegada dos portugueses. Primeiro, a imagem acima, né, no caso aqui ao lado, né, essa imagem aqui, ó, demonstra qual momento histórico. Gente, libertação dos escravos? Nada a ver, né? A chegada dos indígenas ao Brasil, não, né, gente? Os indígenas já estavam aqui no Brasil, era a terra deles. O descobrimento do Brasil, a chegada dos portugueses, sim. O caminho que os índios fizeram, não foram os índios que foram para as Índias, né? Em que ano os portugueses chegaram ao Brasil? 1510, 1500, 1800, 1500, né? A gente acabou de falar ali. Sob o comando de quem estavam as caravelas quando chegaram aqui no Brasil? Sob o comando de Pedro Álvares Cabral, certo? Tranquilo, né? Bom, nós vamos... então aqui a gente agora vem na questão... Fizemos a correção de histórias, né? Estamos fazendo tudo junto para não fazer vídeos picadinhos. Agora a gente vai aqui para a parte de geografia, né? Paisagem geográfica. Ai, vendo essa imagem aqui, me dá uma vontade de ir para a praia. Mas, né? Vamos lá, né? Fazer o quê? Olha lá, pessoal. Deixa eu andar aqui. Então, vejam bem, ó. O nosso planeta, a Terra, é a nossa grande casa. O lugar onde todos nós moramos. Nele existem diferentes tipos de paisagens. Sim, né? As paisagens formadas pela natureza, como as árvores, os rios, as serras e as montanhas, são naturais. Aquelas em que não há a interferência do homem. Isso é importante, tá? Então, natural é aquilo que a gente chama de que o homem não colocou a mão sobre, né? Não tem a interferência do homem ali, ok? As paisagens estão sempre se modificando, é verdade, né? Isso é o resultado de diversas mudanças ocorridas durante os anos e que são causadas pela ação da própria natureza. Então, a gente vê às vezes, né? Por conta do degelo, né? Cria a parte lá do Polo Norte, está derretendo, então está sendo modificado, certo? Às vezes vem uma tempestade muito forte e tem um barranco, né, desmorona, um monte, né, uns pedaços, então vai se modificando, ok? O sol, a seca, acaba queimando a planta, ela morre, então nasce uma nova, então vai ocorrendo, pela própria ação da natureza, ocorrem modificações, às vezes. Pela própria ação da natureza, às vezes ocorre modificação. Ocorre um tsunami, esse tsunami, então, ele devasta a parte do litoral, arranca, as árvores estão lá, mesmo que nunca tenha sido modificado pelo homem, ok? Pode acontecer essas mudanças pela ação da própria natureza, como essas mudanças também podem ocorrer pela ação dos seres humanos, de várias maneiras, né, gente? Desmatamento, construção de cidades, quando tem que fazer uma represa. Então, a ação do homem sobre também modifica aí, tá? E o que acontece? Quando a gente diz que uma paisagem não sofreu a ação do homem,
nós a chamamos de paisagem natural. Quando essa paisagem ela sofre a ação do homem, o homem modifica, o nome já diz, a gente diz que é uma paisagem modificada. Então, o nome modificada é disso, de ter sido mudada, ok? E aí vinha pedindo que vocês recortassem de revistas, jornais, uma paisagem natural e uma paisagem modificada, ok? Aí eu coloquei aqui uma paisagem natural, né? Quer dizer, não está totalmente natural, porque, ó, percebam, né? Nós temos aqui essa cerquinha, quem fez isso, né? Foi o homem. Então, a paisagem natural, nesse caso aqui, seria toda essa parte aqui de trás, ok? A parte aqui de trás, sem esses elementos. Opa, sem esses elementos aqui, tá? Mas pensem na paisagem aqui, ó, de fundo, tá? Essa paisagem aqui de fundo é uma paisagem natural. Uma característica dela, esta paisagem de fundo não sofreu a ação humana, tá? Aqui, essa parte da frente já teve, ok? Ó, o homem já passou por aqui, ó. Inclusive, ele está na imagem, certo? Não quem modificou, né? A imagem, né, pessoal? Vocês entenderam. E a paisagem modificada, olha só, nós temos numa paisagem modificada elementos naturais. Por exemplo, a água aqui é um elemento natural, mas dentro de uma paisagem toda modificada. Porque veja a cidade, olha as construções. Aqui, uma característica, sofreu, né? Deixa eu pôr aqui. Sofreu a ação do homem, tá? Ela foi completamente modificada. Ainda contendo alguns elementos naturais nela, como aqui ainda tem uma vegetação, nós temos a água, ok? Mas no contexto geral, a gente diz que esta paisagem aqui, ela é modificada. E aqui, no contexto geral, a gente diz que esta paisagem é natural. Beleza, pessoal? Então, façam aí direitinho a correção de vocês e até a nossa próxima aula. Beijinho, beijinho para vocês.